Giro de notícias do que sacudiu a semana no mundo do cinema, audiovisual, e é isso aí. Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um Erro de Continuidade. Hoje vamos falar um pouco sobre as notícias da semana. Tema do dia 1º de junho, estou gravando esse vídeo na sexta, dia 5. Então se acontecer alguma coisa no sábado ou domingo, vocês me perdoem, não vai entrar essa semana. Bom, queria começar falando sobre a nova versão que o Zack Snyder vai fazer sobre Escape of New York. Isso mesmo, o pessoal ficou incomodadíssimo no começo da semana. Surgiu a notícia que Zack Snyder vai escrever e dirigir uma nova versão de Fuga de Nova York de John Carpenter. Se você não conhece esse filme, sugiro que você veja esta noite ou antes de morrer, meu cara, porque é um dos melhores filmes de todos os tempos. Ou pelo menos um dos mais legais. A gente acompanha o Snake, que é tipo assim, um ex-fuzileiro especial que está preso pelo governo americano. Só que daí ele recebe a missão de resgatar a filha do presidente em troca da liberdade dele. Qual que é o pulo do gato? Nesse futuro distópico, Nova York foi transformada em uma colônia penal gigantesca. E a filha do presidente tá dentro desse lugar. Então a gente tem que acompanhar ele de uma missão de infiltração, interceptação e fuga. É muito bom. Isso gerou controvérsias porque o Zack Snyder, bom, é o Zack Snyder, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente confio no Zack Snyder pra isso, tá? Eu acho que ele é um diretor autoral, apesar de ser um diretor de blockbusters. E eu acredito que um diretor que fez Sucker Punch pode sim fazer uma versão de Fuga de Nova York. Eu acho que ele é capaz. Claro, tudo vai depender de liberdade criativa, pressões do estúdio. A gente não sabe como, o que a gente não sabe exatamente o que vai sair disso ainda, né? Acho que ele vai escrever e dirigir. Bom, vamos ver, né? Eu estou ansioso. Eu sou muito fã do John Carpenter, um dos meus diretores favoritos. Mas eu também acho o Zack Snyder legal. Não subscrevo tudo que ele fez, tudo que ele faz, mas eu acredito que ele é sim um diretor autoral. E um filme como Fuga de Nova York precisa de uma pegada autoral. Podia ter caído na mão de qualquer diretorzinho de estúdio, mas na mão do Zack Snyder tem potencial, sim. A segunda notícia que eu queria falar é Martin Scorsese e a IA. Sim, meus caros, a notícia que ninguém queria chegou. Martin Scorsese se filiou a uma startup de inteligência artificial generativa, especializada em geração, ou seja, especializada em geração de imagens. Estou olhando aqui a notícia. Se tornou consultor e parceiro da Black Forest Labs. E ele diz no anúncio dele, né? O Scorsese. Estou interessado na interseção entre tecnologia e narrativa e em ver como isso pode expandir os limites da criatividade para criar experiências mais profundas e ricas para o público. Lembre-se, o cinema é meio jovem, com apenas cerca de 125 anos, então precisamos estar abertos a como ele pode evoluir. E mais, ele já usou essa IA para fazer o último filme dele e para fazer especificamente só os storyboards. Ele Ele diz que agora, com essa ferramenta, posso compartilhar o que estou visualizando de forma mais clara e eficiente para minha equipe criativa. E para mim, o pulo do gato de tudo isso aqui é que o envolvimento dele na Black Forest Labs ocorreu por meio da Broadlight Capital, investidora da startup que é cofundada pelo empresário do diretor. Então, tipo assim, foi um amigo dele ali que deu, tem um negocinho de relação no meio. Mas assim, se eu posso dar meus 2 centavos de opinião aqui, é que eu realmente não me importo muito. Eu acho que. Eu não acho que usar IA generativa vai minar a criatividade do Scorsese. Eu não acho que vai acabar com o trabalho dele. E eu não acho que, como está acontecendo agora, né, um revisionismo anacrônico totalmente em relação aos filmes que ele já fez sem isso. Como se decisões do futuro afetassem o que ele já fez no passado. É muito bizarro. Mas. E também, só para storyboard, gente. Eu acho que se funciona pra ele, ok, sabe? Não deixa de ser menos autoral. O único ponto assim que eu acho realmente relevante nessa discussão sobre IA, que eu vi poucas pessoas levantando, porque geralmente as pessoas que reclamam de IA, elas só reclamam de IA de uma forma genérica, né? Tipo, IA é ruim, e acabou. Por que é ruim? Ah, não, porque é sem vida. Tá, mas eu tô usando só pra
formar uma ideia aqui. Eu não tô usando no filme, não, mas é sem vida. Tipo, calma, cara. Eu acho que o ponto que algumas pessoas levantaram e que realmente é interessante se pensar é a questão da, como posso dizer assim, dos direitos autorais, né? Porque a IA generativa de imagens, ela não surge a partir do nada, né? Ela tem que ser alimentada. Qualquer IA, né? Tem que ser alimentada. E a discussão, a grande discussão é que essas IAs foram alimentadas sem consultar os donos, os criadores dessas imagens, né? Agora já foi, né? O barco já partiu, a festa acabou, né? E agora, José? Não tem mais o que fazer. Mas é de se questionar, sim, se não estaria certo violando é, ideias criativas, né, de outros artistas usando isso. Acho interessante esse ponto de vista. Não sei se estou totalmente adepto a ele ou não. Mas é uma coisa a se levantar. O ponto é, gente, eu acho que a IA chegou para ficar no cinema. Não tem o que fazer. É claro que eu não sou a favor de filmes de IA, séries de IA, dublagem de IA. Eu acho isso brega, né? Brega, brega, brega. Me dá até arrepio, assim. Mas você vai usar ela em algum momento da produção do filme, na pré-produção, no caso do storyboard. Então, então assim, não tem muito o que fazer. Para terminar, queria mencionar rapidamente e prestar uma homenagem a Marjane Strapp, que morreu essa semana. É cartunista e romancista iraniana, né, que ficou muito conhecida retratando a sua infância e a opressão durante a Revolução Islâmica. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu, de fato, vou ser bem honesto, não conhecia o trabalho dela até essa semana, a morte, falha minha, né? É, um trabalho tão influente, tão forte assim, eu deveria ter tido contato antes, falhei. Mas ela incorpora, né, a história moderna do Irã ao cenário global e faz críticas sociais e da opressão que ela sofreu, de uma forma de alguém que estava ali dentro, né, passando por tudo aquilo, né? E até hoje o Irã sofre com a sua revolução dos anos 70. Não estou falando assim que eu sou partidário, por exemplo, do que os Estados Unidos está fazendo agora lá, muito pelo contrário. Mas gera fortes consequências até hoje, né? Um regime mais teocrático, mais fechado, mais opressivo. Então, vozes como a dela, né? Principalmente por ser mulher, né? E sofrer mais com esse regime, com certeza foram e serão muito importantes. Então fica aqui a breve homenagem a ela e desejo que Deus conforte a família, os amigos e todos os que se admiravam e se esperavam o trabalho dela pelo mundo. É isso, pessoal, esse é o giro de notícias da semana. Ah, é um bloco que eu vou tentar manter aqui, que eu gosto de falar dessas coisas que pipocam durante a semana. Tem coisa que não, tem semana que não acontece muita coisa, então caso não aconteça, não vai ter. Sempre que tiver uma semana com o Scorsese com o IA, Zack Snyder fazendo remake de filme de John Carpenter, eu precisava falar, tá ligado? Mas é isso, gente. Valeu, até a próxima. Compartilhe com seus amigos. Valeu e tchau, tchau.